Tem coisas que deixam a gente um tanto quanto perplexo, um tanto quanto aflito, né? Alguma coisa que tenha acontecido, ou alguma coisa que tenha dito, muitas vezes deixa o nosso coração meio perplexo, meio confuso, meio indeciso, perturbado mesmo, né? A gente às vezes deita na cama para dormir, não consegue, rola de um lado para o outro, o coração está agitado, e a gente levanta e não está bem, a gente deita e não está bem, a gente senta e não está bem, nada que a gente faz prospera nesse dia, ou nesses momentos de angústia da alma, né? E era assim que os discípulos se encontravam, em João 14. Nós vamos ler esse texto, João 14, de 1 a 7. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar reservando esses minutos aí para a gente conversar aqui. Que Deus, desde já, abençoe a sua vida e a sua família. João 14, de 1 a 7, diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar, ou ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também a meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Esse é o texto que nós lemos. Eles estavam diante da mesa, tinha terminado a ceia, a última ceia, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Nessa última ceia, Jesus deu o pão com molho para o Judas e disse para ele o seguinte: olha, o que você tem que fazer, faz logo. É interessante que o mesmo Jesus, nesse capítulo 13, versículo 21, ele ficou perturbado, porque Judas estava levando a efeito o projeto. O auge da missão de Jesus já estava chegando. Né? Há 3 momentos, pelo menos, em que Jesus aparece aflito nas Escrituras, nesse contexto aí dessa conversa. No capítulo 11, versículo 33, no capítulo 12, versículo 27 e no 13, versículo 21. O coração dele se perturba, porque as coisas estão chegando realmente ao auge dos acontecimentos. Né? E ele, então, faz algumas declarações nesse capítulo 13 que deixa todo mundo em silêncio. Você não escuta a voz de Pedro no capítulo 14, 15, 16, 17. Não se escuta. Pedro só vai ser citado novamente, Pedro só vai levantar a voz ou falar alguma coisa novamente lá no capítulo 18. Eu estou falando de Pedro porque Pedro era o mais efusivo, Pedro era o mais falante. Mas quando a aflição vem, quando a angústia vem na alma, a nossa boca silencia, porque os pensamentos ficam rodopiando, tentando entender, tentando digerir o que aconteceu ou o que foi dito. Eles tinham visto Judas saindo, não entenderam muito bem essa saída do Judas. A Bíblia diz que Judas saiu no meio da noite, 10, 11 horas da noite, talvez, não sei. Saiu no meio da noite, porque ele já tinha pessoas esperando por ele, para que ele pudesse levar esses soldados, essas pessoas, para prenderem Jesus. Então, foi dado a largada, o gatilho foi apertado, para então a missão de Jesus chegar ao auge dela, né? Era hora de colocar a fé em prática. Olhando para eles ao redor da mesa, Jesus via um monte de pessoas perplexas, sem nenhuma palavra, um silêncio absoluto. Quem tentou falar alguma coisa foi Pedro. E Pedro falou assim: olha, eu vou defender o Senhor. Eu defendo o Senhor, eu não vou deixar ninguém colocar a mão no Senhor. E aí Jesus fala as últimas coisas que foram ditas no capítulo 13, né, que ele vai falar assim: ô Pedro, eu te afirmo que você, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Ao longo da madrugada, Pedro, antes da troca da guarda romana, você vai me negar 3 vezes. E aquilo jogou a coragem do Pedro dentro da lata do lixo. Ele ficou pensando: gente, e todos os outros que conheciam Pedro, sabiam da sua energia, também perderam a disposição de argumentar. Porque é assim que a perplexidade nos deixa, né? Sem disposição para argumentar, não há palavras. Só há sentimentos confusos dentro da gente muitas vezes quando a aflição bate. Mas Jesus falou: agora é hora de confiar.
Não se turbe o vosso coração, controle essa emoção. Não fiquem desnorteados, não fiquem perplexos, preocupados, aflitos. Não fiquem assim. Agora é hora de confiar. No momento da aflição é o momento de confiar. Vocês creram em Deus, também creiam em mim. Vocês creram em mim, também creiam em Deus. Eu e o Pai somos um. O que eu faço, não faço de mim, faço através dele. Tudo que eu disse através dele. O que Jesus está dizendo com isso? Creio em Deus porque Deus tem um plano. Creio em Deus porque atrás de tudo que eu disse que há de acontecer, atrás de tudo que vai acontecer de angústia, Deus tem um plano. Deus não perdeu o controle da história. Deus está agindo. E o caminho sou eu. Ou seja, vocês precisam apaziguar a alma de vocês, precisam apacentar a alma de vocês, assim como eu. Precisam andar por mim. O caminho sou eu, o exemplo sou eu, o modelo a ser seguido sou eu. O caminho que leva ao céu sou eu. Então, vocês precisam crer nisso e viver isso. Esse é o momento de viver isso. Na igreja a gente canta, em casa a gente canta, quando está tudo muito bem a gente canta, nossa alma está feliz, a gente canta. Mas e quando a tribulação, a perplexidade bate na porta? E quando acontecimentos inesperados acontecem? E quando notícias ruins chegam? E quando diagnósticos médicos realmente se apresentam para nós de forma desfavorável? É hora de crer. De crer que Deus tem um plano. De crer que Deus tem como reverter toda e qualquer situação. É claro que a reversão da situação deles aqui foi muito inesperada, né? Eles não esperavam, embora Jesus tenha dito que isso ia acontecer, eles não esperavam que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Que a morte ia devolver Jesus por ordem de Deus. Deus tem saídas surpreendentes. Nosso coração pode ser apacentado por isso. E a Bíblia diz que o homem tem que ter governo sobre o seu espírito, sobre a sua alma. Muitas vezes, levados pelo ímpeto da emoção, a gente faz coisas que não deveria fazer, né? Que a gente deveria controlar e não controla. Nesse momento, Jesus está falando, controle seu coração. Não deixe que a aflição chegue nele e controle as suas ações. Seja suas ações controladas pelo Espírito, né? Pelo seu Espírito, por aquilo que você é. Então, tudo que vocês receberam veio de Deus. Vocês estão diante daquele que é o caminho. Vocês estão diante daquele que é a verdade. Esse mundo de mentiras está sendo desnudado e será desnudado diante da revelação da verdade, de que eu sou o Cristo. Então o mundo inteiro vai saber. Pilatos não quis saber a resposta de Jesus lá no capítulo 18, quando ele perguntou para Jesus, né, o que é a verdade? 18 a 19, mais para frente. O que é a verdade? Antes de Jesus responder o que era a verdade, Pilatos virou as costas e saiu para cuidar de outras coisas, para cuidar do julgamento que estava em andamento. Mas ele não ouviu a resposta da verdade. A verdade é Deus que vai desnudar esse mundo através da morte e ressurreição de Cristo. A verdade é Deus que vai desnudar este mundo, esse sistema, novamente com a volta de Jesus. Porque ele disse no texto aqui, eu vou e voltarei para vós. Eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar. Vocês creram em mim até agora, vocês viram a manifestação da verdade através da minha vida até agora. Por que eu mentiria para vocês? Irmãos, o que nós cremos não é mentira, é verdade. O que Deus promete, Ele faz, Ele cumpre. O negócio é que o nosso coração muitas vezes fica aflito por causa das mentiras desse mundo. A mentira desse mundo, as mentiras desse mundo nos levam realmente a ter um coração imediatista, um coração que não aguarda, um coração que não consegue esperar o agir de Deus. E isso mente para nós, né? Mente para nós acerca da idoneidade de Deus. E Jesus falou, olha, até agora vocês creram, por que vão deixar de crer agora? É claro que partidas, despedidas, nunca são bem-vindas. Não é verdade? Nunca é bom você despedir de entes queridos, de pessoas queridas, de situações de trabalho, qualquer coisa. Nunca é bom uma despedida. E despedir de Jesus, então, deveria ser muito ruim. Porque tudo que Jesus fazia incendiava o coração das pessoas, né? Os discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas 24, vão dizer assim, enquanto ele falava, nosso coração ardia. Jesus era cercado de pessoas porque enquanto ele falava o coração das pessoas ardia, acendia a chama, as aflições da alma eram dissecadas, as aflições da alma eram paralisadas quando Jesus falava e apacentava o coração das pessoas. E agora eles temiam não ter mais isso, e mais, eles temiam a perseguição que haveria de acontecer, e de fato aconteceu. Mas Jesus falou, olha, diante de tudo que está se avizinhando, diante de tudo que está se aproximando, creio em Deus, creio em mim.
porque eu sou a vida, né? A verdadeira vida. O que nós estamos vendo aqui são ilusões. A nossa vida aqui é passageira, mas ele fala, eu sou a verdadeira vida. Eu consigo dar para vocês vida em abundância nesse mundo e consigo dar para vocês vida eterna depois dessa vida. Creio em mim, creio em Deus. Jesus falou em João 17,3 que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, esse é o recado de Deus para o nosso coração, né? Quem testemunha de tudo isso, como disse Jesus lá no último versículo que nós lemos, versículo 7, quando ele fala, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer o seguinte, o que eu estou dizendo, Deus atesta, porque foi para isso que ele me enviou. Eu e o Pai somos um, em concordância. Eu e o Pai somos um nesse projeto que está acontecendo. Nada saiu do controle. Serei preso, serei morto e hei de ressuscitar. Nada disso está fora de controle. Vocês vão me seguir, vocês serão perseguidos e eu vou preparar um lugar para receber vocês. Assim como o Pai há de me receber nas mansões celestiais. Então, Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, minha irmã. Não fica aflito, não. Eu sei que, para mim, talvez, que estou de fora do seu problema, seja mais fácil. Mas eu tive que fazer uso dessa palavra de Jesus algumas vezes na minha vida. Quando notícias ruins, quando coisas ruins vieram sobre mim, e a minha vontade muitas vezes era sair correndo, era fazer uma besteira, era agir de acordo com a emoção que nasceu em virtude daquela informação, em virtude daquele acontecimento. Mas aí eu decidi dar um pouquinho de esperança para mim mesmo e ouvir o que o Espírito Santo queria me dizer. E o que o Espírito Santo me disse é, creia, não temas, creia somente, não fique aflito, creia em Deus, creia em Jesus. Se tudo não fosse do jeito que é, se tudo não fosse para ser como é, Jesus teria dito. Ele falou, olha, eu nunca menti para vocês, não ia ser agora que eu estarei mentindo. Então não fique nessa perplexidade. E a perplexidade deles vão andando, porque vai seguindo, né, o curso, e no capítulo 17, Jesus faz uma oração por eles. E eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por mim. Para que diante das tribulações e das angústias que muitas vezes tentam manter a nossa alma aflita, que nosso coração encontre paz e descanso naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E foi preparar um lugar para nós. Senhor, na Tua presença estamos e pedimos que a manifestação do Teu Espírito aconteça de fato na vida de cada um de nós. Situações dessa vida nos deixam perplexos, nos deixam aflitos tantas vezes, mas no Senhor há paz. E nós pedimos que essa paz, que excede todo o entendimento humano, recaia sobre nós e nosso coração seja apacentado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de paz na presença dele, apacentado pelo seu Espírito.